Amém, queridos irmãos, chegamos à terça-feira, terceira semana. Nessa terceira semana, o título geral é O Único Evangelho. O título da terça-feira é A Cruz pôs fim à natureza pecaminosa. E o versículo, Atos 13:39. Por meio dele, todo o que crê é justificado de todas as coisas das quais vós não pudestes ser justificados pela lei de Moisés. Senhor Jesus, obrigado, Senhor, obrigado por mais um dia e obrigado, pois hoje, graças à tua obra redentora, à tua morte, teu viver humano perfeito e à tua ressurreição, nós podemos, por fé, ser justificados. E isso não é algo que nós podemos alcançar, isso vem pela graça, isso vem pela fé. E obrigado também, Senhor, pois a própria fé não é nossa, é um dom de Deus. O Senhor nos deu tudo e tem nos dado todas as coisas que nos conduzem à vida e à piedade. Nós te agradecemos, Senhor, nós te louvamos, te adoramos e nos colocamos humildemente debaixo de teus pés. O Senhor fez tudo, o Senhor nos deu tudo. E ainda o Senhor, dia após dia, tem nos dado a sua rica palavra, nos conduzindo a ser vencedores, nos conduzindo ao galardão do reino. Nós que nada somos, nada éramos, tu és tudo para nós, tudo em nós, amado Senhor. Obrigado por tanta misericórdia, por tanta graça, por tanta riqueza. Jesus é o nosso Senhor. Muito bem, queridos irmãos, então o título desta terça-feira é A Cruz pôs fim à natureza pecaminosa. Eu quero ler alguns versículos do Alimento Diário que estão em Atos capítulo 13, versículos 26 em diante. Quero começar discorrendo por esses versículos. Aqui é uma palavra, uma pregação do apóstolo Paulo, um testemunho, quando ele estava em Antioquia, já na sua primeira viagem missionária junto com Barnabé. E ali, irmãos, ele mostra a linha do verdadeiro evangelho. Então ele começa dizendo no versículo 26, Irmãos, descendência de Abraão, e vós outros os que temeis a Deus, a nós nos foi enviada a palavra desta salvação. Então, o que ele quer dizer? Que a palavra que ele agora estava entregando para essas pessoas, para os judeus, descendentes de Abraão, para todos que temiam a Deus, era a pura palavra do evangelho, era a palavra da salvação. Essa palavra conduziria essas pessoas, os ouvintes, à salvação. E aí ele continua dizendo, pois os que habitavam em Jerusalém e as suas autoridades, não conhecendo Jesus, nem os ensinos dos profetas, que se leem todos os sábados, quando o condenaram, cumpriram as profecias. Olha, começa a discorrer então a respeito do Senhor Jesus, o final da vida do Senhor Jesus, a morte do Senhor Jesus. E aqui, irmãos, veja, esse versículo é importante. Por quê? Preste atenção. Ele diz assim, os que habitavam em Jerusalém e as suas autoridades, não conhecendo Jesus nem os ensinos dos profetas, que se leem todos os sábados, quando o condenaram. Quer dizer, a lei e o ensino dos profetas, o Antigo Testamento, muitas vezes é dividido, né? O próprio Senhor disse entre a lei, chamou o Antigo Testamento de a lei e os profetas. A lei, referindo-se aos 5 livros, aos 5 primeiros livros, né? O Pentateuco, e os profetas, referindo-se aos demais livros. E tanto a lei quanto os profetas falam da primeira vinda do Senhor, da sua vinda como homem e de tudo que ele faria, né? Havia muitas profecias sobre o seu viver humano, morte e ressurreição. Agora, o que eu quero chamar a atenção? Aqui, irmãos, Paulo ele é muito enfático, ele diz assim, todos os sábados se leem os profetas e a lei. Então, quer dizer, se lê é porque tem pessoas, certo? Então, essas pessoas que ele cita no versículo 27, os habitantes de Jerusalém, as autoridades, liam todos os sábados a respeito das profecias do Senhor,
mas eles não tinham o conhecimento real, conhecimento que faz a gente mudar, nos arrepender e mudar de vida. Esse conhecimento subjetivo, é o que nós precisamos ter. Eles tinham um conhecimento superficial, aquele conhecimento que estava na mente. Mas esse conhecimento, irmãos, não fez com que eles percebessem que o Messias estava na frente deles. Então eles liam a respeito dele, Jesus estava ali, e eles liam a respeito das profecias, as profecias estavam se cumprindo em Jesus, e até hoje, veja, os judeus dizem, né, que Jesus não é o Messias porque várias profecias não se cumpriram, mas se cumpriram. O que acontece é, eles estão com os olhos fechados. Então, nós precisamos atentar-nos, o conhecimento correto que nós devemos ter de Deus, como quando nós vimos 2 Pedro, que Pedro falava sobre o conhecimento. Esse conhecimento, irmãos, não é um conhecimento teórico, um conhecimento que simplesmente aumenta aquilo que nós sabemos a respeito do Senhor, mas é um conhecimento subjetivo, é o conhecimento que vem da experiência, é o conhecimento que muda a nossa vida. E esse conhecimento vem da experiência com Deus. Então nós temos que tomar cuidado para não acontecer conosco o que aconteceu, aliás, com essas pessoas que, vivendo ali, próximos a Jesus, ouvindo todos os sábados a respeito de Jesus, não reconheceram Jesus como o Messias. Então, por exemplo, hoje nós recebemos a palavra de Deus, mas às vezes não reconhecemos essa palavra como palavra de Deus. E aí fica só no conhecimento, só na mente. Não produz, não opera eficazmente, como era o caso do que acontecia com os Tessalonicenses. Por quê? Nós estamos vendo, vimos ontem, como os judaizantes eles atacavam Paulo. Por que Satanás levantava isso? Porque atacando Paulo, atacando a palavra profética, o ensinamento dos apóstolos, essa palavra da salvação não chegava até aquelas pessoas, os gálatas, os coríntios, os gentios, enfim. No máximo ficava ali na mente para que eles julgassem. Aqui Paulo está falando certo, aqui, mas isso aqui não está certo. E aí não era acompanhado de fé, então não produzia nada. Então, quando eu li esse versículo, eu fiquei bastante impressionado. Todos nós precisamos perceber, será que sábado após sábado nós vamos em reunião, domingo vamos em reunião, ouvimos a palavra, mas essa palavra não muda. Se isso acontece, a nossa experiência é igual dessas pessoas. Isso não pode acontecer. Muito bem, vou continuar lendo por causa do tempo, não é? Versículo 28. E embora não achassem nenhuma causa de morte, quer dizer, examinaram o Senhor e não acharam motivo para matá-lo. Inclusive, houve, assim como aconteceu com Estevão, várias testemunhas falsas. E embora não achassem nenhuma causa de morte, pediram a Pilatos que ele fosse morto. Depois de cumprirem tudo o que a respeito dele estava escrito, tirando-o do madeiro, puseram-no em um túmulo. Mas Deus o ressuscitou dentre os mortos. Então aqui, irmãos, é o evangelho puro, claro, sabe? Paulo pregando o evangelho para essas pessoas, mostrando a revelação. Jesus é o Cristo, ele morreu pelos nossos pecados e Deus o ressuscitou. E aí ele fala agora da ressurreição do Senhor, ele diz: e foi visto muitos dias pelos que com ele subiram da Galiléia para Jerusalém, os quais são agora as suas testemunhas perante o povo. Então o Senhor, ele foi visto com os discípulos, ele aparecia, desaparecia, ele permaneceu com os discípulos, treinando-os para que se acostumassem à sua presença espiritual, e até que ele ascendeu. E aí continua: nós vos anunciamos o evangelho da promessa feita a nossos pais, como Deus a cumpriu plenamente a nós, seus filhos, ressuscitando a Jesus, como também está escrito no Salmo 2: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Então esse salmo, Tu és meu filho, eu hoje te gerei, quer dizer, fala da humanidade de Cristo sendo levada à glória.
Então, quando fala, tu és meu filho, hoje te gerei, se refere à ressurreição de Jesus, o homem, certo? E versículo 34, que Deus o ressuscitou dentre os mortos para que jamais voltasse à corrupção. Quer dizer, não, ele não morreu novamente, o Senhor Jesus ressuscitou com o corpo de glória. Desta maneira o disse, e cumprirei a vosso favor as santas e fiéis promessas feitas a Davi. Por isso também diz em outro salmo, não permitirás que o teu santo veja corrupção. Porque, na verdade, tendo Davi servido a sua própria geração, conforme o desígnio de Deus, adormeceu. Foi para junto de seus pais e viu corrupção. Então, o que ele está dizendo? Ele está tentando mostrar que essa palavra não foi especificamente para Davi, mas para o Messias. Versículo 37. Porém, aquele a quem Deus ressuscitou não viu corrupção. Não é a ressurreição de Lázaro, a ressurreição, por exemplo, em Atos, a ressurreição de Dorcas, né, que Pedro atuou. Não, é a ressurreição extraordinária que o apóstolo Paulo fala em Filipenses, a ressurreição com o corpo de glória. Versículo 38. Tomai, pois, irmãos, conhecimento de que se vos anuncia remissão de pecados por intermédio deste. Então, quando nós recebemos o Senhor, nós recebemos a obra do Senhor. E os nossos pecados são perdoados. Você recebeu o Senhor hoje, todos os pecados dali para trás foram todos perdoados. E conforme você começa a andar e você percebe que pecou, aí o que a Epístola de João diz? Quando você confessa a Deus o seu pecado, Ele é fiel e justo para perdoar por causa do sangue de Cristo. Sem o sangue de Cristo não havia remissão, perdão de pecados. A dívida era apenas jogada para frente. Todos os pecados, todas as ofertas feitas no Antigo Testamento, elas só tiveram perdão real de pecados por causa do sacrifício de Cristo. Do contrário, se, por exemplo, Cristo não fosse crucificado, se ele se recusasse a ir à cruz, todas aquelas ofertas não teriam realidade, seriam invalidadas. Por isso, irmãos, vejam, os do Antigo Testamento, eles creem para frente, eles creem na vinda do Messias, e aí haveria então a remissão dos pecados. Nós, isso eu falando na linha do tempo, nós cremos para trás. Por quê? Porque nós olhamos para trás, crendo que o Senhor Jesus veio, morreu, ressuscitou, conforme isso que Paulo mostra, e aí nos perdoou, nós tivemos a remissão de pecados. Então, por isso, a cruz, o título é A Cruz Põe Fim à Natureza Pecaminosa. A cruz é o ponto central. E o último versículo aqui, aliás, penúltimo versículo desse trecho diz, e por meio dele, versículo 39, que é o versículo que nós lemos, todo o que crê é justificado de todas as coisas das quais vós não pudestes ser justificados pela lei de Moisés. Então, quer dizer, a lei de Moisés, ela não serve para justificar, ela serve para expor o pecado, mas não para justificar o homem. Por isso, antes ou depois da salvação, irmãos, antes da salvação, o homem não recebe a salvação por obras da lei. Depois da salvação, o homem não perde a salvação por obras da lei. Percebe, isso é importante. Tudo é pela graça. Agora, o que é importante, irmãos, nós entendermos? Porque a Bíblia diz que nós morremos para o pecado, certo? Uma vez que nós cremos e fomos batizados. Se nós morremos para o pecado, por que então muitos de nós continuamos pecando? Ainda muitos têm problemas com o pecado. Então veja só, eu vou ler aqui na página 45, o penúltimo parágrafo. E nós vamos entender a diferença entre o pecado e os pecados, que é o ato de pecar. É importante fazermos distinção entre os pecados e a natureza pecaminosa. Os pecados são a consequência da natureza maligna que está em nós. Ainda que não queiramos, cometemos pecados.
Ao crer em Jesus, nossos pecados foram perdoados e temos paz com Deus. Mas esse perdão não resolve o problema de nossa natureza pecaminosa. A remissão dos pecados por meio do perdão é muito importante, porque nos permite ter uma boa consciência e paz com Deus. No entanto, ainda há o problema da natureza pecaminosa. O que isso significa? Quando Adão e Eva comeram da árvore do conhecimento do bem e do mal, o pecado que entrou e passou de geração a geração, agora, ele está onde? Está na carne do homem. Então, ele está alojado na carne. Por isso que a única forma de se libertar do pecado é a morte, porque aí não tem mais carne, ou trocar o corpo, que é o que o Senhor vai fazer quando ele voltar. Ele vai nos dar um corpo livre do pecado, da natureza pecaminosa. Por nós termos essa natureza pecaminosa em nós, o pecado, é que nós cometemos os pecados. O primeiro capítulo do livro da Epístola de Tiago mostra o seguinte, veja só, Tiago 1, versículo 14. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. O que é isso que ele está falando, essa cobiça? Essa cobiça vem da natureza pecaminosa. A lei, ela vai mostrar para você, isso é errado. Você cobiçar algo de alguém é errado. Então a lei vai mostrar isso. Só que Romanos 8:3, eu vou acabar o trecho de Tiago, vamos com calma. Romanos 8:3 diz o seguinte, porquanto o que fora impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado. E com efeito, condenou Deus na carne o pecado. Então vamos explicar. O que eu quero começar nesse versículo, quando fala o que for impossível à lei no que estava enferma pela carne. Por quê? Porque quando nós conhecemos a lei, conhecemos aquilo que Deus, mesmo, agora não falo nem apenas na lei do Antigo Testamento, mas a própria lei do Novo Testamento, aquilo que o Senhor disse, olha, isso você não deve fazer. Quando o pecado, essa natureza do pecado, ela cobiça algo, essa lei, ela vem e diz, isso está errado. Só que essa lei, ela só vai dizer, isso está errado. Ela não tem poder para te ajudar a combater aquela força que vem da natureza do pecado, da cobiça, que está dizendo, faça isso errado ou não. É como se a lei dissesse, olha, você tem que subir nesse muro para escapar. Mas ela não vai te dar ajuda nenhuma para você subir no muro. Você tem que fazer por sua própria conta. E, em contrapartida, essa lei do pecado, a natureza do pecado, vai sempre te jogar para baixo. Então, voltando para o texto de Tiago, o que ele diz? Ao contrário, cada um é tentado. Nós somos tentados, irmãos, por causa dessa natureza do pecado. Em Hebreus fala do pecado que tenazmente nos assedia. Então aqui fala, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, versículo 15, Tiago 1. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, quer dizer, aqui o pecado é o ato de pecar. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Então você cobiça algo, você quer algo que é de alguém. E aí aquilo fica te tentando, você vai lá e a lei está dizendo, é errado cobiçar, mas a força do pecado está dizendo, pegue para você. Você vai lá e comete o ato do pecado, você toma aquilo para você. Assim que você comete o ato do pecado, ou seja, assim que o pecado é concebido, gera a morte. Você vai colher agora os resultados do seu ato pecaminoso. Principalmente com relação agora a uma exposição da sua consciência de tudo, dizendo que você cometeu um ato pecaminoso, que você é pecador, e aí Satanás aproveita para acusar. Então o homem estava preso nisso. A lei, ela mostrava para o homem, isso está errado, não faça isso. Mas o homem não tinha força
porque ele era tentado. Ele é, né? Tentado pelo pecado que está na carne. Agora, o que o trecho de Romanos disse? Que o Senhor Jesus veio em semelhança de carne do pecado, quer dizer, ele não tinha pecado, era a semelhança da carne do pecado, assim como aquela serpente de bronze que Moisés levantou, ela era a imagem, aliás, a figura da serpente, mas não tinha o veneno. Então, quando Moisés levantou a serpente de bronze, todos os que olhavam para ela ficavam curados, todos aqueles que haviam sido picados por aquelas serpentes. E o bronze na Bíblia ele tipifica o julgamento de Deus. Então, Cristo foi julgado por Deus no nosso lugar, para que agora, quando nós olhássemos para Ele, quando nós crêssemos, nós recebêssemos a bênção, nós recebêssemos a cura. Então, o que Cristo fez aplicando a cruz? É exatamente como a figura da serpente de bronze. O pecado ainda vai me tentar, mas na hora que eu recebo essa tentação, eu preciso fazer o quê? Olhar para a serpente de bronze, quer dizer, olhar para Cristo, me voltar para o Senhor, porque agora, ao contrário da lei, a lei não te dava poder para resistir à tentação do pecado, mas quando eu olho para o Senhor Jesus, o Senhor, o Espírito que habita em mim, que é o próprio Deus, o próprio Senhor, esse Espírito, ele mortifica os feitos do corpo, ele corta esse poder do pecado e ele me dá poder para resistir a essa tentação e não cometer um pecado. É isso que Romanos 8 vai falar, por isso que Romanos 8 começa falando da lei do Espírito e da vida. Por que nós fazemos a imersão na palavra? E isso é tão rico, grito de guerra, todas essas coisas. Isso representa nós olharmos para Cristo, porque enquanto nós estamos envolvidos, fazendo imersão, orando, envolvidos com a palavra, é como se nós estivéssemos olhando para a serpente de bronze. Então o veneno do pecado é cortado, e o que nós recebemos é aquilo que vem do Senhor. Então, qual é o problema? Então, por que nós continuamos pecando? Porque o pecado ainda está em nós. E aí, Tiago mostra claramente, versículo 14 e 15, capítulo 1, como a natureza do pecado age. Mas Romanos 8 também mostra como a lei do Espírito da vida age. Ou seja, mostrando novamente nesse exemplo, nós precisamos olhar para a serpente de bronze, quer dizer, nós precisamos estar no Espírito, envolvido com a palavra, orando, lendo, fazendo as transcrições, fazendo as imersões, aproveitando todo o tempo que nós tivemos para estar no Espírito, para colocar nossa mente no Espírito. Quando você está ali fazendo imersão, toda a sua mente está voltada para o Espírito. E aí o efeito do pecado é cortado. Agora, se você volta para a carne, o que Romanos diz? Que o pendor da mente para a carne dá em morte. Entende? Então é uma guerra, irmãos, até o fim, até o Senhor voltar e nos dar um corpo de glória livre do pecado, nós vamos estar nessa guerra. A vitória já foi nos dada. Basta olhar para a serpente de bronze, basta nós nos envolvermos totalmente no Espírito, com as coisas de Deus, com a palavra de Deus. Isso é muito rico, irmãos. Eu vou encerrar aqui por causa do tempo, mas perceba como, de fato, o Senhor tem nos dado todas as coisas, como Pedro diz, na sua segunda epístola, todas as coisas que nos conduzem à vida e à piedade, ou seja, a deixar uma vida de pecados de lado. Basta olhar para o Senhor Jesus e obter a cura, pois Ele já foi feito pecado por nós. Ele que não tinha pecado, foi feito pecado por nós e hoje nós podemos desfrutar da natureza santa que também está em nós, do Espírito Santo, graças à palavra do Senhor. Que o Senhor te abençoe grandemente nesse dia. Lembrando, estamos colocando essas gravações no canal do YouTube da Igreja em Ribeirão Preto. Jesus é o Senhor.